Raramente, ao longo da história da humanidade, se discutiu tanto sobre o fim dos tempos como acontece agora. A segunda vinda de Cristo se tornou um tópico recorrente, tanto entre os cristãos como na internet. Um dos trechos bíblicos mais frequentemente citados por essas pessoas é o capítulo 24 do livro de Mateus, no qual Jesus discute os eventos que antecederão a sua volta. Nesse vídeo faremos uma análise detalhada do que o Senhor realmente disse aos seus apóstolos sobre os dias vindouros. Mas antes de começarmos, quero lembrar você que a sua opinião sobre este assunto é importante para nós. Você pode deixar a sua opinião aqui nos comentários desse vídeo. O capítulo 24 de Mateus apresenta o último grande sermão de Jesus antes de sua morte, no qual ele se concentra no fim dos tempos, em sua segunda vinda e no grande julgamento. No entanto, para compreendermos o que Jesus diz, é necessário considerar o contexto da época. Voltemos ao capítulo 23, no qual Jesus estava falando para uma grande multidão no templo em Jerusalém. Naquele momento, eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão desde agora até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Logo após esse discurso, o capítulo 24 começa relatando que Jesus saiu do templo com seus discípulos. Dada a intensidade de sua pregação no templo, é provável que ele ainda estivesse profundamente perturbado pela falta de fé e infidelidade dos judeus. Poucos minutos depois, quando chegaram ao Monte das Oliveiras, seus discípulos ficaram curiosos e lhe perguntaram quando essas profecias se cumpririam e quais sinais indicariam sua segunda vinda. Então Jesus se sentou, como sempre fazia, e começou a explicar aos seus seguidores o que estava por vir até o fim dos tempos. Essa passagem é frequentemente chamada de sermão profético, devido ao seu grande conteúdo profético. A maior parte dessas profecias também é encontrada no capítulo 13 de Marcos. Agora que entendemos o contexto em que o capítulo 24 de Mateus foi escrito, podemos analisar o conteúdo. Essas passagens são difíceis de interpretar, pois usam linguagem simbólica e abordam uma série de eventos. Por isso, muitas pessoas interpretam mal alguns trechos da fala de Jesus, levando a mensagem incompleta ou equivocadas. Nesse vídeo, vamos analisar 3 pontos importantes sobre a profecia de Jesus em relação ao fim dos tempos. Primeiro, é fundamental entender para quem essa mensagem foi direcionada. Muitos acreditam que as palavras de Jesus foram destinadas à sua igreja, mas isso não é correto. Na época em que Jesus falou, a igreja de Cristo ainda era um mistério e só seria revelado posteriormente, após o Pentecoste e através das cartas do apóstolo Paulo. Portanto, os acontecimentos profetizados por Jesus se referem principalmente à situação dos judeus durante a grande tribulação que acontecerá na sua segunda vinda. Além disso, o capítulo 24 de Mateus aborda a questão dos falsos profetas e falsos cristos que surgirão para enganar o povo. Essas pessoas são levantadas por Satanás e representam uma ameaça para Israel que não reconhecem Jesus como Messias. A Igreja de Cristo deve se preocupar mais em discernir os falsos mestres, falsos apóstolos e falsos pregadores para não se desviar do caminho do Senhor. Outro ponto importante revelado por Jesus é que ninguém, nem os anjos no céu, nem ele mesmo naquele momento, sabia o dia e a hora em que essas profecias se cumpririam. Somente Deus conhece essa data. No entanto, Jesus deixou claro que esses eventos ocorrerão quando o mundo menos esperar, comparando-os aos dias de Noé. As profecias se desenrolarão durante os 7 anos de tribulação, que representam
a última das 70 semanas profetizadas por Daniel. É importante notar que as profecias de Jesus se referem ao povo judeu e à nação de Israel. Elas não se aplicam à Igreja de Cristo, que acredita no arrebatamento antes da tribulação. As profecias de Jesus também se relacionam com os eventos descritos nos capítulos 6 a 19 do livro de Apocalipse, que descrevem a tribulação e a segunda vinda de Cristo. Além disso, as profecias de Jesus falam da abominação desoladora, que será estabelecida pelo anticristo na metade dos últimos 7 anos, como profetizado por Daniel. Isso difere do evento em 70 depois de Cristo, quando o templo de Jerusalém foi destruído pelos romanos. Em resumo, as palavras de Jesus no capítulo 24 de Mateus são um alerta para todos nós, independentemente de nossa fé e contexto religioso. Os sinais dos tempos estão se manifestando e é importante estarmos preparados para os eventos que estão por vir. A mensagem de Jesus nos instiga a permanecer fiéis a Ele em meio às turbulências e a não nos deixarmos enganar por falsas doutrinas e falsos líderes. Estejamos vigilantes e firmes em nossa fé, pois somente Ele pode nos salvar e garantir o nosso lugar em seu reino eterno. A mensagem de Jesus no capítulo 24 de Mateus é uma chamada à vigilância, à perseverança na fé e à preparação espiritual. Ele nos lembra que estamos vivendo em um mundo conturbado, repleto de conflitos, desastres naturais, pandemias e perseguições religiosas. Muitas dessas coisas que ele prediz podem ser observadas nos eventos atuais. Sua mensagem é atemporal e nos alerta a não nos distrairmos com os prazeres mundanos e não permitirmos que a fé se esfrie e a permanecermos fiéis a Ele até o fim. Ele promete que aqueles que perseverarem verão sua segunda vinda e participarão do seu reino que durará 1000 anos, conforme a Bíblia nos afirma. Louvamos a Deus pela sua companhia em mais um conteúdo bíblico para o nosso crescimento espiritual. Se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like ajudando o nosso trabalho. Se inscreva no canal se você ainda não faz parte de nossa comunidade cristã, para que você sempre acompanhe os próximos conteúdos que estaremos postando aqui no nosso canal. Deus te abençoe, graça e paz, e até a próxima.